Quais são essas 8 marcas? Lembra da pergunta inicial? O que tem de comum nas igrejas que crescem com qualidade? A pesquisa conseguiu levantar 8 marcas. E nós vamos estudar essas 8 marcas hoje. Embora o crescimento quantitativo de uma igreja possa ser medido com exatidão, ainda não existe um procedimento de avaliação com eficiência comprovada do crescimento qualitativo. Se eu sair contando aqui, eu consigo medir de uma forma bem exata quantos membros temos aqui, não conseguimos? Lá na sua igreja você consegue também mensurar quantos membros tem lá. Mas você não consegue ainda mensurar de uma forma mais concreta a qualidade espiritual ou a saúde espiritual da igreja. Você consegue mensurar numericamente, mas do ponto de vista qualitativo, ou seja, da qualidade da igreja, nós ainda não temos um mecanismo que seja suficientemente capaz de dizer assim, olha, a igreja da Cátia é uma igreja saudável. Ou dizer, a igreja do pastor Júlio é uma igreja que está 60% saudável. Nós não temos isso. De todo modo, a pesquisa tentou identificar as marcas de qualidade. E não exatamente as marcas de quantidade, porque as de quantidade nós já temos, as marcas de qualidade que não. O DNI, ou seja, o desenvolvimento natural da igreja, concentrou-se no desenvolvimento de um teste de avaliação que fosse o mais capaz de expor a qualidade da igreja, que é chamado de Índice de Qualidade, o IQ. Isso é baseado nas 8 marcas. Pode passar. Olha aí, quais são as 4 categorias de igrejas? Agora eu quero que vocês fiquem atentos comigo. Olha só, a primeira categoria de igrejas, irmãos, é aquela, olha lá, o primeiro item lá em cima. São igrejas que estão acima da média de qualidade, com crescimento na frequência dos cultos. Então, uma igreja com alta qualidade, no primeiro momento, é aquela igreja que a frequência nos cultos, ela está pelo menos 10% em crescimento por ano. Nós vamos detalhar um pouco mais sobre isso. De forma geral, nós temos 4 tipos de igrejas. Nós temos uma igreja que tem uma qualidade elevada e, além de tudo, está crescendo. Nós temos uma igreja que tem uma qualidade elevada, mas por alguma razão está estagnada no crescimento. Nós temos igrejas com a baixa qualidade, mas apesar da baixa qualidade, a igreja está crescendo. E olha só, é possível você ter uma igreja grande com uma qualidade espiritual baixa. Nós vamos ver isso. Então, aquela antiga pergunta, uma igreja grande é uma igreja saudável? A pesquisa da ENI já responde, não necessariamente. Você pode ter igrejas que estão em franco crescimento com uma qualidade espiritual relativamente baixa. E você tem igrejas que, além da qualidade estar baixa, ela também está em declínio. O que é que faz com que essas igrejas cresçam mais em qualidade ou em número do que as outras? São exatamente as maneiras com que essas igrejas aplicam dentro dela os 8 princípios da qualidade, que nós vamos observar melhor adiante. Pode passar. Olha aí. Quais são as 8 marcas de qualidade que estão presentes nas igrejas que crescem? Então, a partir de agora, irmãos, nós finalizamos a aula 1 e toda hora que a gente finalizar a aula, nós vamos repetir para a gente memorizar as 8 marcas que a partir de agora nós vamos nos deter em cada uma delas, tá bom? Mas para que a gente memorize, quais são as 8 características das igrejas que crescem com qualidade ao redor do mundo? São aquelas ali. Então eu vou falar e vocês vão repetir comigo, tá bom? Liderança capacitadora. Ministérios orientados pelos dons. Espiritualidade contagiante. Fala mais forte, irmãos. Estruturas eficazes. Culto inspirador. Grupos pequenos. Evangelização orientada pelas necessidades. Relacionamentos marcados pelo amor fraternal.
Ok. Irmãos, a primeira característica que a pesquisa constatou das igrejas que crescem ao redor do mundo e que crescem com qualidade é que a liderança da igreja é uma liderança capacitadora. Uma dica de literatura para vocês, chama-se o livro A Prática do DNI, que no final do curso eu vou falar um pouco mais para vocês a respeito de cada uma dessas obras. Olha só, a primeira característica das igrejas que crescem e que crescem com qualidade, irmãos, está diretamente relacionada à liderança da igreja. Mas vamos ver o que nós estamos querendo dizer com liderança capacitadora. Qual é o perfil da liderança nas igrejas que crescem com qualidade? Olha só, os pastores de igrejas que crescem com qualidade têm como estilo de liderança, olha aí, primeira coisa, ênfase em relacionamentos, ênfase em pessoas, trabalho em parceria, capacitação de pessoas para o ministério. Não são necessariamente teólogos e busca ajuda externa. Algumas coisas aqui para nós vai até chocar. Pode passar, nós vamos ver no nosso gráfico ali. Olha só, os líderes de igrejas que crescem com qualidade não usam seus colaboradores como ajudantes para alcançar os seus próprios objetivos e implantar a sua visão. Pelo contrário, a pirâmide é invertida e os líderes ajudam cada cristão a chegar à medida da plenitude intencionada por Deus. Irmãos, o que ocorre hoje em dia é o seguinte, o pastor ou o líder ele tem um projeto para a igreja local e aí ele monta uma estrutura para poder alavancar esse projeto e sai designando os irmãos, cada um com uma tarefa, que se engaja no projeto de fazer com que o projeto do pastor se torne o projeto da vida dele. A ideia do DNI inverte o processo. O pastor passa a ser ele alguém que investe individualmente no projeto ministerial de cada irmão. É por isso que chama-se liderança capacitadora. É como o pastor Zé Osmar que está aqui, ele chegasse na igreja e dissesse o seguinte, olhasse para a Mari e falasse assim, essa menina tem um talento muito grande para o louvor. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer do projeto dela, do ministério dela, o projeto dele, que é fazer ela crescer no seu ministério, naquilo que Deus chamou. Ele está capacitando ela. O DNI mostra o seguinte, o que a pesquisa mostrou, pastor Júlio? Quando a liderança da igreja procura investir nos ministérios individuais dos seus membros, ela cresce naturalmente. Compreende? Então, ao invés de todo mundo tentar se encaixar no grande projeto do pastor, o pastor é que investe no projeto individual de cada membro. É por isso que a característica principal desses pastores é que eles investem em relacionamentos e o seu projeto está centrado nas pessoas e não na estrutura eclesiástica. Qual que é a ideia que está por detrás disso? A ideia que está por detrás disso é que se cada membro que recebeu um chamado de Deus conseguir colocar o seu serviço à disposição da igreja, isso vai fazer com que naturalmente a igreja cresça, não é? Nós vamos ver um pouco mais a respeito disso. Olha só, olha a pergunta que foi feita, uma das perguntas que o DNI fez. Será que pastores de igrejas que crescem são menos voltados aos relacionamentos? Irmãos, eu quero que vocês estejam atentos comigo o seguinte, está vendo ali que nós temos uma coluna lilás ou rosa? Me perdoe as mulheres, minha esposa disse que mulher consegue distinguir não sei quantos níveis de tonalidades de cores, né? E os homens conseguem distinguir um tiquinho de nada. Então, para mim, aquilo ali é rosa e laranjado. Tá bom? Então, me perdoe as mulheres se viu no lugar do laranjado alguma coisa diferente. É o quê? Alguém falou mostarda. Mas nós vamos ficar com rosa e laranjado, pode ser? Ok. Toda vez que você vê o rosa, é onde estão as igrejas que crescem com qualidade. Tá certo? Tá certo, pastor Zé Alves? Rosa, igrejas que crescem com qualidade. Laranjado, as igrejas que crescem ou não crescem, mas a qualidade da igreja é baixa. Então, o que nós vemos?
Para aquela pergunta, será que pastores de igrejas que crescem são menos voltados para o relacionamento? A primeira dupla de colunas ali, ó, o que a gente observa? Que, olha o que está escrito embaixo, orientado para relacionamentos. 45% nas igrejas que crescem e 41% nas que não crescem. Ou seja, as igrejas que crescem com qualidade, a maior parte dos pastores estão mais preocupados em relacionamentos do que propriamente em projetos. A segunda do meio, orientado para objetivos. Apesar do grupo estar bem perto, 62 e 63, o que observa? Que as igrejas com a qualidade menor gastam mais energia em objetivos. O pastor Carlos está investindo no membro. O pastor da igreja que cresce mais sem qualidade, que é o de 63, está investindo em metas e objetivos. E nós vamos falar um pouquinho a respeito disso lá na frente. Será que é correto você dizer, até o final do ano eu vou ter 5 mil membros e traçar um projeto para poder fazer isso acontecer? A pesquisa DNI mostrou que isso é um mito. E que as igrejas que crescem não trabalham dessa forma. Eles têm suas metas e os seus objetivos. Mas em quê? Está girando em torno daquilo ali, ó, relacionamentos. As igrejas que crescem sem qualidade estão mais preocupadas com objetivos. E a última dupla de colunas, orientado para trabalho em parceria. Percebam que as igrejas que crescem com qualidade, 70% da liderança está pronta para trabalhar conjuntamente. Já viram aquele caso em que a liderança da igreja não permite que um irmãozinho avance muito? Tem aquela cisma de que o irmão vai tomar o lugar, de que o irmão, de repente, vai dividir a igreja, não é? O que a gente chama de trabalho em parceria significa que todos os membros da igreja, eles assumem ao lado da liderança um papel fundamental de fazer com que a igreja evolua. E ele, assim como a liderança principal da igreja, é parte fundamental do processo. A liderança não tem medo de investir nos seus liderados. Não tem medo de capacitar. Eu vejo Ulisses aqui, um homem de Deus, um estudioso da palavra, um homem que tem uma boa palavra, um homem com o coração voltado para servir a Deus, mas às vezes eu fico com medo de investir nele porque eu tenho medo de um dia dar louca nele lá, e ele fala assim, quer saber, eu estou indo embora, estou levando a metade comigo. Vai fazer isso não, né, Ulisses? Então as igrejas que crescem com qualidade, esse receio não existe. Ao contrário, o pastor chama para perto dele aqueles em quem ele reconhece o potencial, olha que coisa interessante, irmãos, de substituí-lo. Vou falar uma coisa para vocês aqui, que está presente no livro DNI na prática. O pastor, assim como todo líder, trabalha para se tornar inútil. Se trabalha para se tornar inútil, sabe por quê? O dia que você, pastor, o dia que o seu trabalho na igreja não fizer diferença nenhuma, seu trabalho está completo. Por quê? Você já treinou os seus servos. Aqueles que Deus colocou como seus auxiliares já estão tão capacitados que se você parar exatamente onde está, a igreja continua avançando todo vapor. Porque eles já foram treinados. Você se tornou inútil. É o inverso, porque a ideia que tem é o seguinte, se eu não estiver presente, a igreja não avança. Se eu não estiver lá, os louvoristas não sabem fazer o negócio direito. O que acontece? Centraliza em torno de uns 2 ou 3 ou 4 todo o potencial da igreja. Aí acontece o seguinte, Deus leva um, a igreja começa a ficar. O pastor, um grupo lá entra em desentendimento com o pastor resolve sair, a igreja praticamente acaba. Né? Então, o que o DNI ensina? Que você deve fazer do seu ministério uma busca para se tornar inútil. Então o pastor Carlos tem lá os seus auxiliares, ele está treinando eles. O pastor Zelmar está treinando eles, então, né, pastor? O pastor Júlio está treinando, o pastor Júlio está com um grupo agora que está aprendendo um trabalho fundamental. Visitar, de aconselhar, de orar, de ungir. O pastor Zé Alves tem um trabalho lá na igreja dele de formar novos líderes, o seminário funciona lá. O que ele está fazendo? Ele está dizendo para a igreja, olha, se de repente eu sumir, se Deus soprar lá do céu e eu desaparecer dessa terra, vocês vão ficar tristes um dia, mas vocês vão continuar avançando. Porque a minha presença agora se tornou inútil. Não é? Ou seja, o antigo mito de que você deve ter cuidado em quem você investe, não existe nas igrejas que crescem. Pode passar. Olha aí. Esse aqui, irmãos, é um mito que caiu que me chocou.
Olha só, a maior parte das igrejas que crescem, na maior parte das igrejas que crescem com qualidade, os seus pastores não são teólogos. Olha que coisa interessante. A formação teológica formal, às vezes, tem sido um empecilho a uma liderança capacitadora. Muitos pastores de igrejas que crescem com qualidade não completaram os estudos teológicos. São homens simples que aprenderam, o seu ministério nasceu no campo. No próprio exercício de ler a Escritura, de orar pelas pessoas, de visitar, de aconselhar, de abraçar, de tirar carrapicho. Ele se formou. E o curioso, irmãos, que a maior parte, olha a tabela lá do lado, pastor como teólogo, está escrito lá em cima. Qual a porcentagem dos pastores que concluíram o estudo teológico? Igrejas rosas são igrejas com qualidade. Olha lá. Nas igrejas com qualidade, está vendo escondidinho lá, 40 e 42? É o número percentual de pastores das igrejas que crescem, que concluíram o curso teológico básico. Olha só, as igrejas que crescem, a maior parte, mais da metade dos seus pastores não tem formação teológica. Então, a ideia de que você precisa de uma taxa acadêmica para ser um grande líder local, a pesquisa mostrou que isso é um mito. Olha o contrário das igrejas que crescem ou que não estão crescendo com qualidade. Nas igrejas que não têm qualidade, mas quase a maioria dos seus pastores tem formação teológica. Então, para nós, isso é algo muito interessante. Mais de 170 milhões de pessoas responderam isso no mundo inteiro. E se observou que as igrejas que mais crescem e que crescem com qualidade não têm formação teológica como uma característica principal. Do outro lado, ajuda de fora. Pastor, olha só, é uma afirmação. Eu me aconselho regularmente com um colega de fora sobre o meu trabalho. Irmãos, isso aqui é uma característica das igrejas, da liderança das igrejas que crescem pelo mundo. Sabe o quê? O pastor tem um conselheiro. Ele tem alguém com quem ele divide as suas ansiedades. Irmãos, eu quero dizer para você, todo o problema das famílias das igrejas cai na cozinha do pastor. O pastor fez aquele sermão bonito, gastou aquela energia, pulou, bateu no púlpito, Deus agiu poderosamente. Ele saiu só a casquinha, com o estômago lá no fundo, doido para chegar em casa e jantar. Na hora que ele chega, que ele senta, o telefone toca. Porque o irmão e a irmã saiu do culto, no meio do caminho brigaram por conta da pizza. Um queria bolonhesa, outro queria 4 queijos. E aquele negócio evoluiu. Chegaram em casa, um garrando no pescoço do outro. Por fim, já estava falando embora, separar. Os filhos teve que entrar. O telefone toca lá na mesa do pastor. Às vezes ele está dormindo. O telefone toca porque a irmã está em aflição, está sendo oprimida pelo diabo, aquela oração por telefone. Ele até dormindo. Ora comigo aí, irmã. Senhor, Satanás, em nome de Jesus agora. É assim. Sabe o que acontece com o tempo? Cai no lombo do pastor uma coisa que a gente chama de exaustão ministerial. Ele não está aguentando mais nada. A irmã chega perto dele, ô pastor, ele já acha que vai pedir para orar, ele sai de perto. Ela ia parabenizar ele pelo culto, belo sermão. Ele já está saindo, não está aguentando mais. O telefone toca, dá nem um negócio no estômago, porque toda hora ele não tem sossego. E sabe como uma das maneiras que a pesquisa DNI descobriu por que os nossos líderes são uma bomba de ansiedade? Porque eles não têm com quem dividir isso, pastor Carlos. E olha o que a pesquisa sugere. O seu conselheiro não pode ser da igreja, tá, irmão? Você que é líder, que é pastor, você tem que buscar um conselheiro de fora. E olha só, olha o que a pesquisa revelou. Eu me aconselho com uma pessoa de fora, regularmente acerca do meu trabalho. Igrejas Rosa, no cantinho. Olha só como que está mais alto o índice de pastores de igrejas que crescem, que se aconselham regularmente com alguém de fora. Então, a dica para os líderes, especialmente para os pastores, você precisa ter uma válvula de escape emocional. E essa válvula de escape é um conselheiro que você vai buscar do lado de fora. Isso tem sido uma das marcas de qualidade das igrejas ou da liderança das igrejas que crescem. Percebam que está bem acima do nível de pastores das igrejas com baixa qualidade que se preocupam com isso. Olha só. O maior percentual que tem das igrejas com baixa qualidade, que vê nisso algo de importante, não passa de 24%.
Tá certo? Pode passar. Como a liderança capacitadora coopera para o crescimento da igreja? Líderes que veem sua capacitação como instrumento para capacitar outros cristãos e levá-los à maturidade espiritual, descobrem como esse aspecto leva por si mesmo ao crescimento. Então, investe na liderança que está trabalhando do seu lado. Pense que você tornar-se inútil, você não está causando um desserviço ao reino de Deus, não. Você está se tornando aquilo que Deus chamou você para ser. Lembra da história que se a semente não morrer, ela não pode germinar? É isso. Para que germine algo a partir do seu ministério, é necessário que seu ministério acabe. Não é? Então, quando você faz isso, você vai descobrir que à medida que a sua igreja descobre o potencial que ela tem, e você faz com que ela desenvolva esse potencial, ela vai crescer por si só. Então, se a Du chega perto de mim e fala assim, Marcos Paulo, temos um grande projeto para realizar na igreja. Não precisa ter medo, não. Vamos investir no trabalho, por quê? É o ministério dela, tem outros envolvidos, e se ela crescer diante de Deus ministerialmente, eu vou perceber que com o tempo isso impulsionou a igreja toda. Não é? Em vez de fazer a maior parte do trabalho eles mesmos, esses líderes investem grande parte do seu tempo em discipulado, delegação e multiplicação. Olha que coisa interessante, pastor Carlos. Ao invés de gastarmos o nosso tempo tentando fazer a igreja crescer, nós vamos gastar a maior parte do tempo, sabe o quê? Treinando. Ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Delegando, descentralizando e treinando as pessoas para executarem. Olha que coisa interessante. Uma liderança capacitadora ou uma liderança saudável não é aquela em que o seu pastor é polivalente, que faz tudo, não. É o inverso. Liderança capacitadora e liderança saudável é aquela em que o pastor consegue pulverizar as ações com os seus liderados. Então, olha o que o DNI falou. O DNI disse para nós o seguinte: se o seu pastor é um ativista, que faz tudo, que sobe, que desce, que planta bananeira, que pinta o muro, que visita, que vai no hospital, que canta no louvor, que reúne com os irmãos de manhã para oração, isso não é um bom sinal. O bom sinal é que, quando cada um desses departamentos tem um líder designado e capacitado e supervisionado por ele, o nome que se dá a isso chama-se discipulado. Pode passar. Novamente, vamos repetir as marcas de qualidade. Vamos lá? Liderança capacitadora. Ministérios orientados pelos dons. Espiritualidade contagiante. Estruturas eficazes. Culto inspirador. Grupos pequenos. Evangelização orientada pelas necessidades. Relacionamentos marcados pelo amor fraternal. Acabamos de ver agora, então, o primeiro item, que foi a liderança capacitadora. O grande coração da liderança capacitadora é que o pastor está sempre preparando líderes para o exercício ministerial e abrindo mão das suas atividades em nome de treinamento dos seus liderados. Ok, nós vamos falar agora da marca número 2. Ministérios orientados pelos dons. Aí, vários livros, vou falar um pouco mais a respeito deles no final do nosso curso, pode passar. Irmãos, o que significa ministérios orientados pelos dons? Irmãos, aqui nós vamos também ter alguns choques, tá certo? Significa o seguinte: Deus soberanamente determinou quais cristãos irão efetuar melhor determinados ministérios. Isso para nós é importante. Significa que não é você pode fazer tudo que te pôr na mão. A ideia é que você tem uma habilidade que Deus te capacitou com ela para exercer determinada atividade. Se você põe um ministro de louvor para dar aula na escola dominical, segundo o DNI, você está com um problema interno. E o inverso também. Se alguém atua na igreja em resposta ao seu dom ministerial, certamente ele o faz com mais entusiasmo, alegria e empenho. Nenhuma outra das 8 marcas de qualidade tem influência tão grande sobre a vida pessoal do membro
e sobre a vida da igreja do que o ministério orientado pelos dons. Significa que o pastor não está simplesmente, o líder não está simplesmente preocupado em colocar pessoas para trabalhar na igreja. Existe uma preocupação que antecede essa, e a preocupação é saber o seguinte: será que é a atividade pela qual eu estou designando você, a função que agora eu estou colocando na sua mão, você recebeu de Deus ou tem uma habilidade específica para atuar nela? Essa é a pergunta. Pode passar. Quais são os obstáculos à implantação de ministérios orientados pelos dons? Olha só, irmãos. O modelo de crescimento tradicional ordena quais ministérios cada cristão deve assumir. É aquele caso que o pastor está lá com o departamento de ensino de escola dominical e ele chega assim e chama, como é que é o nome da irmã? Priscila. Fala assim: Priscila, você agora vai assumir a escola dominical. Ela fala: não, pastor, mas eu nunca trabalhei com ele. Falo: não, vai que Deus vai te capacitar. E aí, ela vai. Outras vezes, criam-se os ministérios e conclamam os voluntários. Irmãos, nós criamos departamento, dentro do departamento infantil, nós criamos o berçário. E nós estamos precisando de 2 irmãs aqui para tomar a frente. Quem é que se habilita? Aí uma cutuca a outra, outra cutuca, já estão buscando alguma coisa para fazer, mas não sabe o quê. Fala: a oportunidade chegou, vamos pular nela, né? E de repente chega as mães reclamando que os meninos estão todos beliscados, né? Porque a paciência dela não aguentou. Beliscou os meninos tudo, né? Outra forma, finalmente, quando os voluntários não se apresentam, usam-se de pressão espiritual. O pastor ou o líder pega a escritura e fala: irmãos, a seara é grande, mas cadê os ceifeiros? Você está aí sentado, tem 10 anos, não faz nada. A igreja está precisando de obreiros. E aí levanta um Zé e fala: pastor, ele fala: o que você quer fazer? Não sei, me arruma qualquer coisa, eu quero é fazer. Pode avançar. Observe o quadro abaixo. Afirmação: as tarefas que realizo na igreja correspondem aos meus dons. Então, a pergunta era: o que você faz na igreja está relacionado com o seu chamado? Olha que coisa gritante a pesquisa, irmãos. Igreja rosinha é a igreja que cresce com? Olha a diferença. As pessoas que responderam sim, o que eu faço na igreja está diretamente relacionado aos meus dons, olha a diferença. Mas quase a totalidade dos ministérios das igrejas que crescem com qualidade, as pessoas que estão trabalhando dizem sim, o que eu faço está de acordo com o meu chamado. Agora, nas igrejas com qualidade baixa, olha lá. O que você faz na igreja está diretamente relacionado aos seus dons? De cada 10 pessoas perguntadas, apenas uma disse que sim, olha lá, 9%. 11%. Quantidade baixíssima. É o primeiro caso que nós falamos. Nós empurramos as pessoas para fazer, sem uma preocupação se aquilo que nós entregamos nas mãos dela para realizar está com afinidade com o chamado que ela teve diante de Deus. A necessidade que a gente tem de pôr o povo para atuar, acaba fazendo com que o povo atue de forma errada. Sabe qual que é a consequência disso, irmãos? Cai no lombo do membro aquilo que cai no lombo do pastor, só que de uma forma muito precoce, chamado exaustão ministerial. Ele vai ter uma decepção lá, colocar ele para ensinar, ele não sabe, ele tem medo de ficar na frente do povo. O microfone para ele fazer tremer. E julgaram o microfone na mão dele e falaram: agora ensina. E o ensino foi uma tragédia. E você sabe que os irmãos não perdoam, né? Ó, o irmão é uma benção, mas para ensinar... Qual que é o resultado? Nunca mais ele pega nada para fazer. Ele vai achar que ele não serve para nada. Então isso cria não só morte ministerial, como também exaustão ministerial. Treinamento dos participantes. Olha só a afirmação. Os obreiros que ocupam cargos eletivos na nossa igreja são treinados para as suas tarefas. Não basta só você identificar o talento ministerial. É necessário você capacitar ele. O pastor, de repente, identificou que a irmã tem jeito com criança, tem paciência. Mas trabalhar com criança requer certas habilidades. E não é simplesmente você pegar e julgar ela lá. É necessário você dar para ela um treinamento, por mais básico que seja. Então, nas igrejas que crescem, além dos líderes trabalharem em afinidade com sua vocação, eles são também treinados para isso. Olha lá o que diz a pesquisa. Nas igrejas que crescem,
mais de 60% daqueles que estão atuando ministerialmente receberam algum tipo de treinamento. Ao contrário do que ocorre nas igrejas com qualidade baixa lá. Apenas 12% ou 22% daqueles que estão atuando ministerialmente, irmãos, receberam algum tipo de capacitação. O pastor Carlos tem lá o Alexandre, né? Está fazendo o seminário. É meu aluno lá no Sebench. Nós conversamos, falamos assim, estou com um trabalho lá no Eldorado, não é isso? O que o pastor Carlos fez? Identificou nele uma vocação. Percebe que o campo está propício para a igreja avançar. Então o que ele fez? Vai se preparar. Está dando para ele a capacitação e a igreja está avançando. Então, primeira coisa, relacionar a atividade da pessoa com o talento que ela tem ou com o chamado ministerial que ela tem. E logo após oferecer o quê? Treinamento. Pode passar. Vamos repetir novamente. Liderança capacitadora. Ministérios orientados pelos dons. Espiritualidade contagiante. Estruturas eficazes. Culto inspirador. Grupos pequenos. Evangelização orientada pelas necessidades. Relacionamentos marcados pelo amor fraternal. Ok, agora nós vamos falar sobre espiritualidade contagiante. Ok, espiritualidade contagiante, o livro As Três Cores da Espiritualidade, nós vamos falar mais sobre ele. Pode avançar. Olha só, irmãos, quando a gente fala de espiritualidade contagiante, a palavra espiritualidade, ela é cheia de sentido e por causa disso ninguém sabe dar para ela uma definição clara. Quando nós falamos de espiritual, quem que é o espiritual? Nós temos a nossa tabelinha de espirituais. Na nossa tabela de espiritual vai para o monte 10 pontos. Participa do grupo de visita 9. Né? Canta no louvor 8. Prega 11. De 0 a 10. O pregador é 11, né? Fala línguas 40. De alguma maneira, nós temos implicitamente na mente uma tabela de espiritualidade a partir do qual nós falamos, né? O irmão espiritual, não é? Quando, porém, nós falamos de